Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje uma aula especial aqui em clima de Copa do Mundo. Então é o nosso Giro da Semana especial Copa do Mundo de 2026. Conversaremos sobre fatos noticiados durante os dias 7 e 13 de junho de 2026, com uma diferença. São 5 fatos selecionados que têm relação direta com a Copa do Mundo. Vejo que as bancas devem cobrar aí nos próximos meses, ou nesse mês especificamente aí, junho, julho, agosto, questões vinculadas à Copa do Mundo. Então já selecionei 5 aqui com potencial de prova. Márcio, falaremos sobre futebol? Muito pouco sobre futebol. E sim sobre geografia, política, relações internacionais. Querem entender um pouco mais? Então vem aqui. Primeiro tópico, caneta vermelha. Essa é considerada a maior Copa do Mundo de futebol da história. Mas eu não acho, não é uma questão de achismo. Essa classificação é baseada em dados. Quer um exemplo? É a primeira Copa do Mundo realizada em 3 países. Isso nunca aconteceu antes na história do evento. Cuidado! O que eu vejo de pessoa com o seguinte argumento: é a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Sim, dos Estados Unidos, mas não exclusivamente dos Estados Unidos. Será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. São 3 países. Que é uma curiosidade? Esses 3 países, no passado, integraram o NAFTA, que era um bloco econômico, que depois virou UNSCA, né? Que é uma união entre México, Canadá e Estados Unidos. Então, um dos primeiros blocos econômicos foi o NAFTA, que aglutinava esses 3 países. Então, o fato de estar em 3 países faz do evento maior, já, em termos de espacialização dos jogos. Beleza? Márcio, não me convenceu ainda. Beleza. Então eu vou para um segundo argumento. São 48 países participantes. Primeira vez na história. Eu comecei a acompanhar futebol, de fato, de lembrar, colecionar figurinha, na Copa de 94. Em 94, só para vocês terem uma ideia, eram 24 seleções. Aí em 98 o número foi expandido para 38 seleções. E agora chegamos a 48 seleções. Então a maior Copa do Mundo em número de clubes. Em número de clubes, não, de países, né, no caso, não é clube. O único país que participou de todas as Copas do Mundo é o Brasil. Uma outra informação que, de repente, uma banca cobra. Tá? O Brasil também é a seleção que mais conquistou títulos. O Brasil é pentacampeão. A Alemanha tem 4 títulos, assim como a Itália. Então, só a Alemanha nessa Copa pode igualar o Brasil. Por fim, eu lembro que os jogos serão realizados, e são muitos jogos, tá? O maior número de jogos também, 104 jogos, serão realizados em 16 cidades sede. No Canadá, nós temos Vancouver e Toronto, 2 cidades canadenses bem próximas da fronteira com os Estados Unidos. No México, os jogos acontecem na Cidade do México, em Guadalajara e Monterrey. Fechou? Outro detalhe é a 23ª edição da Copa do Mundo de futebol. Pois bem, vamos para um segundo fato agora com mais potencial de prova. Vem comigo, canetinha vermelha na mão. Imagine um árbitro de futebol. Porque além dos jogadores, da imprensa, preparação física, fotógrafos, para o jogo acontecer, ser transmitido, ser um mega evento, para a partida ocorrer, há necessidade de árbitros, os juízes. E aí tem um cara que é considerado o melhor árbitro do continente africano. O que você espera? Que esse árbitro estará na Copa do Mundo. E sim, essa era a ideia da FIFA. A FIFA é a entidade máxima do futebol mundial. Quem era o árbitro?
Omar Artan, um árbitro da Somália. E ele chega até os Estados Unidos. Pô, vou pra Copa, sou o árbitro. Barrado. Não consegue entrar nos Estados Unidos. Ele tinha o visto em dia, passaporte diplomático, só que foi vetado. Segundo as autoridades norte-americanas, ele tem relações com pessoas que são próximas ou atuam em grupos terroristas. Está ali entre os elementos. Aí precisamos dialogar com geopolítica. A Somália faz parte de um grupo de países que receberam enormes restrições de viagem aos Estados Unidos. Olha que interessante. Esse mapa aqui eu já apresentei ele em anos anteriores. Tem países com viagens proibidas. Tem países com vistos restritos. Então, estava aqui, nessa circunstância, a Somália já foi classificada como um país meio que proibido. Isso é histórico, tá? Desde a primeira gestão de Trump, esses atritos acontecem. E olha a descrição do Trump. A Somália é um país podre. Quer acabar com o estado especial que protege cidadão desses países da deportação. Então, primeira boa evidência de geopolítica interferindo na organização do torneio. Omar Artan não apitará, não participará da Copa do Mundo de Futebol. Tá? Foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Fechou? O que a banca pode perguntar aqui? Bom, a nacionalidade do árbitro, possível, ou então por que ele não participou da Copa, ele foi barrado, ele teve a sua entrada barrada nos Estados Unidos. Segundo fato de destaque, jogador do Iraque, país situado no Oriente Médio, país que tem um histórico, né, de conflitos com os Estados Unidos. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, foram responsáveis pela deposição de Saddam Hussein, grande líder iraquiano, líder histórico no Iraque. Possui bases no Iraque, mas a relação dos Estados Unidos com o Iraque ela é bem assim incerta, tem desconfiança por parte da comunidade iraquiana. E aí um jogador do Iraque foi interrogado por 7 horas nos Estados Unidos. Depois foi liberado. O nome dele, Ayman Hussein. Tá? Então foi liberado. Os dirigentes da delegação tentaram ali interferir, explicar para o atleta ser liberado, não conseguiram. E aí o que tudo indica é que a equipe de segurança do aeroporto confundiu ele com outro cidadão iraquiano. Esse não foi impedido, conseguiu ingressar nos Estados Unidos, mas passou aí por esse episódio aí longo, né, de 7 horas de interrogatório. O fotógrafo oficial da delegação não teve a mesma sorte, ele teve que voltar para o Iraque, não conseguiu ingressar no país. Então, mais um exemplo de geopolítica que dialoga com a Copa do Mundo. Há essa clareza de que países, cidadãos do Oriente Médio, têm uma abordagem mais dura, uma abordagem ali mais detalhada quando ingressam nos Estados Unidos. O Oriente Médio é olhado, observado pelos Estados Unidos como uma área instável e uma área a receber certa desconfiança. Beleza? Então, mais um ponto. Seleção iraniana, vamos para mais um país agora ali, né? Que tem um atrito com os Estados Unidos. Seleção iraniana ficará baseada no México. A seleção do Irã participa da Copa do Mundo. Os jogos da seleção iraniana são nos Estados Unidos. Olha que interessante. Os jogos são nos Estados Unidos,
Mas a seleção iraniana ficará hospedada no México. Efetuará então os deslocamentos ali pré-jogo. Pontos que chamam a atenção. É a primeira vez em uma Copa do Mundo que você tem uma seleção que cedia um torneio, né, e recebe uma nação na qual está em guerra. Há uma guerra em curso entre Estados Unidos e Irã. Discutimos várias vezes aqui no canal. Só que em Copa do Mundo, esse episódio ele não ocorreu anteriormente. De um país sede receber uma seleção na qual está em guerra. A participação iraniana ela foi colocada em xeque nos últimos meses. Depois de muita negociação, os Estados Unidos liberaram o visto aos jogadores, tá? Só que faltando 10 dias para a estreia da equipe. Uma dúvida foi levantada se o Irã poderia participar da Copa do Mundo. Se participaria. Agora fica algo no ar ainda. Será que no dia do jogo da seleção iraniana ela conseguirá chegar até os estádios e participar do evento? É uma pergunta que alguns realizam. Beleza? Então, mais um destaque da Copa do Mundo, mas com o elemento geopolítica sendo determinante. E o último tópico: FIFA pede mudanças em camisa do Haiti para a Copa por mensagem política. O Haiti é um país situado na América Central. O Haiti foi uma colônia francesa, conseguiu a sua independência em 1804, tá? E um episódio considerado histórico para a independência do Haiti. O Haiti viveu uma guerra civil, né? Uma guerra ali interna pela independência, que acabou em 1804. Em 1804 conseguiu a sua independência. E em 1803 aconteceu uma batalha, a Batalha de Vertières, tá? A Batalha de Vertières. Nela, as tropas coloniais, tropas francesas, foram derrotadas. Então, por isso o episódio ele é sempre lembrado na história haitiana. O uniforme do Haiti trazia aqui, na parte inferior, podem olhar, uma representação, uma ilustração baseada na Batalha de Vertières. E a FIFA diz o seguinte, olha, esses elementos aí são uma mensagem política, tem que mudar o uniforme. A delegação do Haiti efetuou a mudança do uniforme. Então, ponto interessante, né? Eu vejo alguns comentários assim, não tem que misturar futebol e política, mas as duas coisas historicamente se relacionam, assim, tem vários episódios, construção de time, jogos históricos em que o elemento político ali foi um adicional essencial para o fato consumado depois. Ao longo da Copa do Mundo, um mês de Copa do Mundo aí, qualquer elemento que eu considere que tenha potencial de prova será abordado aqui. Não dessa forma especial como hoje, mas como é a semana de Copa do Mundo, eu gravo essa aula dia 13 de junho. Inclusive a seleção brasileira estreia daqui a pouco, tá? Estreia às 19 horas desse sábado. Então gravo essa aula num sábado e pensei, poxa, seria legal colocar só elementos da Copa do Mundo. Mas não aliado ali, quem é campeão, qual é o melhor jogador do Brasil, qual é a escalação que o Brasil deve adotar. Trouxe elementos relacionados com geopolítica. Beleza? Se quiser e puder, curta esse vídeo, compartilhe ele, deixe o seu comentário. E o Márcio está lá semanalmente no Instagram com dicas de atualidades, geografia, geopolítica, conhecimentos gerais. Se puder e quiser, siga o Márcio no Instagram. Desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!